BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Em um escritório de advocacia, o General Counsel atua como principal conselheiro jurídico interno, responsável por gerenciar riscos, garantir a conformidade regulatória e fornecer orientação estratégica para proteger os interesses do próprio escritório. Ele assessora a gestão nas decisões jurídicas e de negócios, ajudando a alinhar as operações com as melhores práticas e a estratégia de longo prazo. Em resumo, o General Counsel foca na saúde jurídica e estratégica do escritório, assegurando que as operações estejam em conformidade e minimizando riscos internos. Este é o tema de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Pedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Diogo Perrone, especialista em fusões e aquisições e direito societário há mais de uma década. Desde 2009, acumulou expertise em papéis importantes em escritórios de advocacia renomados e empresas líderes de mercado. No Belus, onde atua há mais de 10 anos, seu foco em transações de investimento e M&A está em manter altos padrões de excelência e praticidade, além de impulsionar o espírito inovador da empresa. Como General Counsel, seu papel vai além de navegar por cenários jurídicos complexos. Ele orienta estrategicamente o crescimento do Belus, gerencia o portfólio de serviços jurídicos e lidera a equipe jurídica em busca da excelência. Sua trajetória reflete um compromisso com a competência jurídica e a inovação em um ambiente legal dinâmico. Diogo, seja muito bem-vindo e obrigado aí por topar o nosso convite, viu? Obrigado, eu que agradeço o convite. Imagina, Diogo. Diogo, conta aí um pouco da sua trajetória, como que você virou General Counsel no Belus. Basicamente, eu atuei por muito tempo com a parte de corporate, né, direito corporativo, envolvendo operações societárias, de venture capital, até fazendo planejamento patrimonial, e fiz muito M&A. Por muito tempo fiz M&A, acho que foi uma trajetória de aproximadamente 8, 9 anos em M&A, até surgiu a oportunidade de assumir a posição de General Counsel. Na verdade, né, inicialmente eu assumi uma posição um pouco diferente, que foi se transformando em General Counsel em função de atribuições que foram aumentando à medida que eu fui ampliando o escopo de atuação do meu novo cargo. E como que foi isso? Porque você falou que não foi de repente, né? Então você foi mudando e que tipo de atribuição começou a vir para você? Na verdade, foi o seguinte, existia uma percepção no escritório de que não existia uma organização de jurídico interno, né? Então, basicamente, realmente não existia nada, Tudo mato. Era bastante desorganizado, era um mato sem cortar, e daí precisava basicamente arrumar tudo. Então, desde questões societárias até revisão de todos os contratos com clientes, assim, todas essas questões de políticas internas que eram meio informais. O escritório já estava num momento em que era muito importante estruturar bem todos esses pilares. Uhum. E além disso, né, à medida que a gente foi conseguindo desenvolver, né, e arrumar a casa primeiro, e depois conseguir desenvolver padrões, modelos, processos, foi sendo possível fazer outras coisas. Então, começar a participar também da parte de relacionamento com clientes e criação de propostas, e fazer questões mais operacionais também, além da puramente institucional. A gente foi desenvolvendo a função ao longo do tempo, né, à medida que a gente conseguia alcançar eficiências, daí conseguir atuar de uma forma mais ampla. Sensacional. E você começou a estabelecer os processos também da área, então, provavelmente. Sim, né? sim. E não é fácil, todos né, os modelos, processos, desenhar tudo, adaptar, né, porque à medida que você vai tentando fazer as coisas, nem tudo funciona na primeira vez, né, então você precisa ficar adaptando, precisa descobrir formas que funcionem. Então, fez parte desse processo também. A gente precisou tentar, né, foi muito na base da tentativa e erro, mas a gente foi descobrindo processos que funcionam e está sempre tentando também melhorar, né. Hoje em dia, eu quero implementar outros formatos para alcançar mais eficiência ainda, para conseguir fazer mais coisa do que eu já faço.
apesar de ter uma equipe super eficiente, de atualmente 3 pessoas, até pouco tempo atrás 2 pessoas, eu mais uma pessoa, agora eu mais 2 pessoas, Pô, beleza, hein? atendendo um corpo de mais de 160 Caramba. advogados, quase 200 pessoas, mesmo assim a gente quer conseguir ampliar ainda mais o nosso campo de atuação. Ah, sensacional, Diogo. Deve ter, cara, os desafios devem ser muito bacanas, assim, né? Porque é gostoso ver isso, né? Você vê desde o comecinho, digamos que, cara, você estruturar isso, pra mim eu acho muito legal, pelo menos, porque você, ao mesmo tempo que, cara, era muito difícil, porque não veio nada antes de você ali, mas ao mesmo tempo que é muito legal, porque você pode dar o seu jeito ali, de fato, né? Não tem um olhar viciado ali, né? Então, eu acho que isso deve ter Sim, sido muito sim. bacana. Eu pessoalmente gosto de criar coisas do nada, porque aí a gente não precisa seguir nenhum padrão, a gente cria de acordo com o que a gente precisa de verdade, né, e de acordo com o nosso contexto, a nossa necessidade. Eu gosto bastante, hoje em dia a gente tem ferramentas para conseguir fazer isso de uma forma mais eficiente, Uhum. então, assim, para mim é ótimo, eu gosto sempre de estar revisando procedimentos, mesmo, por exemplo, vamos supor que a gente criou um modelo de procedimento, ou mesmo um modelo de contrato que a gente usou até hoje. Mas chega um momento em que a gente pode entender que aquilo não funciona tão bem e que poderia funcionar melhor de um jeito diferente. Então, a gente está sempre aberto aqui a mudar para melhor, sempre, claro. Ah, que bacana. Bacana mesmo, viu, Diogo? E, Diogo, eu queria saber se você acha que o seu trabalho influencia no desenvolvimento de negócios e como isso se influencia. Com certeza. Acho que a influência, ela é um pouco menos direta do que a atuação comercial, né? Mas ela é muito importante. Por quê? Porque eu preciso estar sempre assegurando de que as operações estão alinhadas com as exigências legais, regulatórias, tentando sempre minimizar os riscos e potenciais passivos. Eu preciso conseguir gerenciar de uma forma eficiente tudo que rola internamente, todos os contratos, todos os acordos, questões societárias internas, e daí, assim, eu vou conseguir garantir parceria sólida, eu vou conseguir manter as relações comerciais duradouras com os nossos clientes, porque vai ter uma entrega de qualidade e entregas rápidas também, na relação com os clientes e com os fornecedores, e também manter a transparência da governança corporativa. Isso é muito importante, acho que para manter uma boa relação interna envolvendo todos os sócios. Então, assim, além disso, né, a gente precisa contribuir sempre, a gente está sempre lá para contribuir para a tomada de decisão informada. E a tomada de decisão informada é o que vai impulsionar o crescimento da organização. Então, o apoio, né, de alguma pessoa, por mais que seja, né, no caso, né, eu estou falando de uma organização, mas se tratando de um escritório, a gente está num corpo de pessoas que têm os conhecimentos especializados, mas querendo ou não, ter uma pessoa que tem a visão do todo, conhece todo o contexto da organização, conhece todas as questões de governança e como tudo funciona, e também está preparado para conseguir interpretar melhor toda a legislação e regulação pertinente, ela está mais apta para ajudar nessa tomada de decisão informada. Os próprios advogados decidindo o que eles querem fazer. E desse jeito a gente consegue dar suporte e contribuir para a organização alcançar os objetivos comerciais dela. Bom, muito legal, Diogo. Eu sempre penso que você tem uma visão macro, né? Você está vendo o negócio como um todo. Isso eu acho que deve dar... É um pouco de generalista, né? Você vira um generalista ali dentro, obviamente, dentro da sua especialidade, né? Mas eu acho que, cara, deve ser muito legal, porque eu imagino que não deve ser monótono, vamos dizer. Sim, nem um pouco monótono. Assim, tem momentos em que a gente acaba tendo atividades repetitivas, mas sim, sempre está surgindo uma coisa diferente. Inclusive, você falou de generalista. Quando a gente fala de General Counsel, até acho que tem 2 traduções que são muito boas para General Counsel. Na verdade, aqui no Brasil não existe, né, uma tradução específica para esse tipo de função. Mas acho que as 2 que eu prefiro são diretor jurídico geral, que seria mais usado aqui, mas a melhor de todas é meio que uma tradução literal, que é conselheiro geral. Porque, basicamente, você tá lá como a pessoa que faz o aconselhamento jurídico para todos os departamentos internos e atua como um facilitador para que a organização consiga operar de uma forma eficiente e sempre em conformidade com a legislação. Sensacional. Tem um papel que eu vejo dentro do desenvolvimento de negócio, que é você fazer
você conectar as pessoas, né? Você conecta o solucionador de problema ao problema, né? Ou quem está com problema. Eu acho que isso tem um pouco fazendo um paralelo com o que você faz, né? Porque você sabe exatamente onde está o problema e como fazer para solucionar isso, né? Dentro da sua especialidade ou não, ou saber como que faz para conectar isso, né? E eu queria aproveitar, Diogo, você falou sobre a governança corporativa, e eu queria saber que prática interna você acha que é fundamental para um sucesso de um escritório, de uma maneira geral mesmo, que a gente vê que, às vezes, um escritório menor não está pensando muito nisso, porque as decisões são mais, top-down, eu sou o sócio principal, o que a gente vai fazer dessa maneira e tal, mas, às vezes, quando vai crescendo, e às vezes também já não, também para escritórios menores, é importante você esse controle. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso e como que os escritórios podem implementar isso de uma maneira geral. Porque eu imagino que não tenha muita gente fazendo isso que você faz, né, Diogo, nos escritórios. Sim, sim, não é tão comum, geralmente geralmente o jurídico interno de um escritório de advocacia ele é tratado de uma forma muito descentralizada. E essa descentralização, ela pode ter suas eficiências, né, especialmente em questão de custo, porque daí você não está contratando uma pessoa especificamente para cuidar disso, mas ela prejudica essa capacidade de visão geral. Cada pessoa vai saber uma parte, não vai ter uma pessoa sabendo todo. E assim, vamos supor, o CEO de um escritório de advocacia, ele tem que ter outras preocupações, ele não pode se envolver nessa questão que é mais operacional, né? E quando você tem uma pessoa que centraliza tudo, que tem uma visão geral de tudo que está acontecendo, e assim, tudo mesmo, eu acho que, assim, na minha visão, eu tenho uma visão tão ampla das coisas, porque eu participo de tantas instâncias do escritório, que eu tenho uma visão, acho que mais ampla do que a maioria dos sócios patrimoniais, boa parte dos membros do conselho, do comitê executivo, assim, de todas as instâncias, porque eu preciso saber de tudo com muita especificidade para conseguir saber como tratar cada um dos problemas e também para conseguir conectar eles e fazer as coisas funcionarem do melhor jeito possível. Puta, que legal, Diogo. Eu tava lembrando aqui que você citou uma coisa que é importante, que às vezes, eu vejo isso muito com escritório pequeno e médio, né? Mas às vezes acontece nos grandes também, do microgerenciamento. Porque o cara tá lá como o CEO ou como sócio principal, como você quiser chamar ali, porque, quer dizer, obviamente são cargos diferentes e depende da posição, mas digamos que você tá ali tomando as decisões principais do escritório, tanto faz o seu cargo. Mas ali você começa a falar, putz, eu tô perdendo meu tempo aqui porque eu tô falando para o estagiário o que ele tinha que fazer. Mas será que você tinha que estar ali com o estagiário? Legal que você pode fazer isso, mas será que era você que tinha ali ou era um advogado júnior que podia estar fazendo o que você está fazendo aí? E você está perdendo tempo nisso? Ou você está ali como CEO e está tomando decisão que um diretor jurídico está ali para facilitar a sua vida e dar segurança nas suas decisões, né? Que eu também acho que é isso. E eu vejo, não sei se estou viajando aqui, mas eu também vejo o General Counsel como um guardião da reputação do escritório. Porque falar que casa de ferreiro espeto de pau, daí, né, acho que principalmente nesse ramo não funciona. Não sei se você tem alguma opinião sobre isso. Com certeza. Eu acho que, assim, você não pode sair vendendo para as pessoas que você executa todos os seus trabalhos com excelência técnica, quando dentro de casa está tudo bagunçado, está tudo mal feito. E querendo ou não, quando você está num escritório, quando você é um advogado que atua em nome dos clientes, você está muito ocupado com principalmente duas funções. Fazer o comercial, daí você está o tempo todo para lá e para cá, falando com as pessoas, fazendo reunião, fazendo almoço, etc., participando de evento. E segundo, trabalho técnico. Trabalho técnico demanda demais. Sim. Então, é muito difícil você conseguir gerir seu tempo de uma forma que você tenha tempo suficiente para fazer as coisas bem feitas dentro de casa. Então, ter uma pessoa para fazer isso, e claro, tem que ser uma pessoa muito boa, acho que é essencial. E assim, quando você tem uma pessoa para fazer isso dentro de casa, para organizar a casa, você consegue garantir sua excelência técnica nas operações internas e você consegue garantir toda a integridade da operação dentro das melhores práticas legais. Então, assim, acho que é o único jeito de você conseguir, aliás, não é o único jeito, né, mas é um jeito de você aumentar a confiança dos clientes e também do mercado na sua capacidade de entregar os serviços de alta qualidade e atuar dentro da ética, né, porque senão, né, imagina que o escritório, o mercado ou os clientes podem ter percepções erradas sobre determinados atos do escritório, que pareceu que é dentro dos interesses deles e não do cliente, enfim. Então você está ali garantindo que a mensagem para o mercado seja a correta, seja a que traduz de verdade o espírito do que você quer entregar como escritório de advocacia de excelência.
Puta, que legal, viu, Diogo? E eu queria saber, na sua visão, se o General Counsel também tem um papel no fortalecimento da marca e do valor do mercado de escritório, que eu acho que vai bater de um pouco de frente com isso que você acabou de falar. Sim, sim. Eu acho que fortalecimento da marca é isso que eu falei, né? Quando você garante excelência técnica e você garante operação com integridade, você aumenta a confiança do mercado e dos clientes. E com relação ao valor de mercado, acho que tem a ver com a proteção da marca também, né? Com a proteção da reputação. Sim. Mas assim, quando você também protege a reputação e os ativos do escritório, fazendo uma gestão eficaz dos riscos e evitando litígios, penalidades regulatórias, etc., você impacta diretamente o valor de mercado da organização. Muito legal. E, Diogo, eu queria saber, falando em risco, aí, quais as estratégias de gestão de risco que um General Counsel pode ajudar a adotar para também proteger o escritório, proteger ali os integrantes, né? Aqui, eu acho que a gente pode falar em 5 pilares principais. Legal. O primeiro deles é gestão proativa dos riscos. Então, a gente precisa antecipar os riscos potenciais, a gente precisa riscos legais, riscos regulatórios, etc. A gente precisa implementar as políticas, os procedimentos para mitigar esses riscos também. Em segundo lugar, precisa ter treinamento de equipe, né? E assim, no caso de equipe, né, é de todo o escritório, de toda a organização. Você precisa manter conscientização e manter a atuação em conformidade com todas as questões legais e regulatórias. Em terceiro lugar, você precisa, né, sempre se manter atualizado sobre mudanças legislativas, sobre questões jurisprudenciais. Você precisa estar sempre preparado para adaptar as estratégias com velocidade. Em quarto lugar, né, claro, realização de auditorias internas, ou seja, eu preciso ter procedimentos de auditoria interna para ter certeza de que as coisas estão efetivamente funcionando como elas deveriam estar funcionando. E, por último, acho que é uma coisa que talvez poucos escritórios façam, e acho que organizações, é mais comum, né, em organizações não escritórios de advocacia, mas poucos escritórios fazem, que é manter canal de comunicação aberto para reporte de preocupação. E daí eu estou falando aqui de canais de ouvidoria, canal de escuta, de denúncia, tem vários nomes, é tudo a mesma coisa, né? Mas precisa ter isso, e claro, precisa ter a gestão desse canal para você conseguir receber os problemas, filtrar o que é um problema de verdade e buscar as soluções necessárias. Muito legal, Diogo. Diogo, eu estava pensando que tinha conversado, a gente conversa aqui fora do podcast, obviamente, a gente estava falando da dificuldade de pessoas que estão dentro dos escritórios de se conversarem. Eu queria saber qual a importância dos General Counsels de se conhecerem e trocarem experiências entre si. Você acha que tem relevância a isso, ou melhor, vamos proteger isso daqui, não quero contar para ninguém o que eu estou fazendo e tudo mais? Então, essa é uma ideia que eu tive recentemente, e eu acho que já deveria existir, mas ainda não existe. E me surpreendeu o fato de ainda não existir. Talvez exista, eu não sei também, né? mas acho que agora, com a publicação desse podcast, pode ser que a gente fique sabendo. Pô, tomara. Mas a ideia, acho que, é formar uma espécie de comunidade de general counsels, diretores jurídicos, etc. Por quê? Porque essa é uma função, assim, é um mercado de uma função que é restrita por natureza. Você vai ter, no máximo, um general counsel, talvez, assim, um suporte por organização, né? Você não vai ter vários sócios de áreas que nenhum escritório tem, ou líderes de área como a organização tem. Você vai ter um só por organização. Então, é pouca gente, né? E daí fica difícil você conseguir conhecer todo mundo que exerce essa função e entender, assim, questões das mais básicas às mais complexas. Então, assim, você tem dificuldade para saber quais que são os desafios que geralmente outras pessoas enfrentam, e que às vezes é um desafio que você pode enfrentar no futuro, e soluções que foram adotadas, que, assim, podem ser soluções que sejam úteis para você também, né, claro, para a sua organização, e mesmo também entender quais são as práticas de mercado para a profissão, né? Então, se a gente conseguir criar uma espécie de uma comunidade ali, um espaço em que as pessoas consigam conversar e trocar, né, trocar experiências, compartilhar melhores práticas, discutir desafios em comum, buscar soluções, quem sabe até soluções inovadoras para os problemas que a gente enfrenta,
acho que pode ser muito, muito positivo para o desenvolvimento profissional e para o desenvolvimento da função de General Counsel, porque daí você consegue fazer mais coisas de uma forma melhor, mais bem feita, mais bem executada, com melhores resultados. E além de tudo, você também tem um networking consegue fazer um networking, né, para conseguir entender melhor as tendências de mercado para a posição, para conseguir avaliar mais ou menos como funciona no mercado, remuneração, bonificação, etc. Então, dá para valorizar e posicionar melhor a função dentro das organizações, e eu acho que fazendo isso, a gente consegue fortalecer os profissionais individualmente, mas além disso, dá para fortalecer a comunidade jurídica como um todo. Não, sensacional, Diogo. Achei muito bacana a sua ideia. Cara, eu concordo com você. Eu acho que isso tem outras carreiras também dentro do direito. Mas eu acho a sua ideia muito legal mesmo. E bom, espero que quem estiver aqui ouvindo o podcast e quiser conversar com você, aí tenha o seu contato e vá trocar uma ideia com você sobre isso. E, Diogo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD in Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar, para o pessoal que quiser falar com você, e se você tem uma mensagem final aí para o pessoal também. Bom, acho que eu que agradeço pelo convite. Na verdade, é muito, muito bom poder falar sobre isso, poder falar sobre o que eu faço e poder convidar as pessoas para formar esse grupo de compartilhamento de experiências, que eu acho que pode ser bom para todo mundo. Todo mundo está convidado para falar comigo. No LinkedIn, muito fácil de me achar, Diogo Perrone, Perrone de navio e Carvalho. E assim, tá livre para todo mundo mandar mensagem. Posso mandar meu celular também para o pessoal por inbox. Eu acho que a gente pode, né, começar a fazer esse tipo de troca e ajudar todo mundo a crescer junto, né? Isso aí, Diogo, eu concordo plenamente, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho, muito bacana o papo. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD in Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD in Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.